Papai do Senhor. Amém. Mais um dia, né, irmãos? Estamos aqui no terceiro dia da nossa campanha. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Se estamos aqui é porque Ele tem nos ajudado, Ele tem nos esforçados. Vamos ler o tema da nossa campanha, que encontra-se no livro de Efésios, capítulo 3, no verso 14. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Efésios 3,14. Tema da nossa campanha, né? Nós estamos aqui de joelhos todos os sábados. Esse é o terceiro sábado que estamos aqui de joelhos para colocar nas mãos do Senhor, porque só Ele pode todas as coisas, né? Capítulo 3, verso 14 diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo, ele escreveu essa carta aos Efésios quando ele estava preso em Roma, né? Paulo, ele estava preso, ele não tinha como ir até a cidade de Éfeso. Então, ele escreveu essa carta na intenção de fortalecer, né? De que os irmãos, que os cristãos ficassem firmes, né? Porque a cidade era uma cidade com muita idolatria e ele sabia das dificuldades que tinha. Então, quando Paulo ele fala que ele se coloca de joelho pela causa do Evangelho, né? Paulo, ele tem um ministério muito bonito e ele é um homem muito comprometido com a oração. E desde quando a irmã Célia ela me pediu para falar sobre esse tema, né, que eu viesse trazer uma mensagem para a igreja, Deus já ministrou no meu coração a falar sobre a oração, a falar sobre uma vida de oração. E aqui a gente escuta muito falar sobre isso, porque o nosso pastor e a nossa missionária, eles incentivam isso na gente. Eles não querem que a gente venha aqui só buscar a oração deles, eles querem que a gente vá buscar também a ter a nossa intimidade com Deus, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é a gente depender da oração do próximo, é a gente depender da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com o Eterno, porque é a nossa comunhão com Ele que vai definir o nosso dia de amanhã, porque Ele sabe de todas as coisas, né? Não é o pastor, não é o missionário, não é a diaconisa, não é o diácono, não é o presbítero, é Deus. Então a gente precisa estabelecer uma comunhão com Deus. E como a gente estabelece essa comunhão com Deus, irmãos? Orando. A oração, irmãos, eu acredito aqui que todos nós conhecemos o poder da oração. A oração, ela é assim, a gente pode dizer que a oração é como se fosse o oxigênio da igreja. Como a gente precisa do oxigênio para respirar, a igreja, para se manter viva, para ela se manter de pé, ela precisa da oração. Nós precisamos orar para que a igreja permaneça viva. Hoje, enquanto a missionária estava aqui orando, ela falou sobre isso. Ela falou que nós precisamos orar, a igreja precisa orar, porque uma igreja vencedora é uma igreja que ora. Se a igreja não ora, ela não vai ser vencedora, porque ela não vai receber do Senhor aquilo que a gente vem buscar, porque tudo começa através da oração, irmãos. E assim, a palavra de Deus diz em Tiago 5,16 que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Por isso que a gente está sempre pedindo oração pelos outros. E Paulo também nos ensina isso, que nós oremos uns pelos outros. Por isso que as nossas causas a gente divide com a igreja, a gente pede oração para a igreja, a gente pede oração para os irmãos, porque sabemos que juntos temos uma força maior para estar buscando e clamando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sem a oração não existe a igreja. Sem oração não existe uma vida de santidade. Sem oração não existe obra missionária. Sem oração, irmãos, não existe uma família de pé. Porque se a gente está de pé, se a nossa família está de pé, é porque nós estamos orando, é porque estamos em oração, porque estamos buscando. E na Bíblia, irmãos, tem muitos exemplos, mas muitos mesmo exemplos do povo de Deus orando. Quando a gente olha para o Antigo ou para o Novo Testamento, a gente vai ver o povo de Deus orando. Várias e várias pessoas da Bíblia orando, clamando em busca daquilo que o seu coração almeja, e Deus respondendo à oração desse povo. Nós podemos ver em Gênesis, diz que Abraão, ele intercede por Ló. Ló está na cidade de Sodoma, que é uma cidade condenada pela iniquidade. E Deus, ele destrói a cidade de Sodoma, mas ele salva Ló, porque Abraão intercedeu por ele.
Então Deus, Ele dá o livramento através da oração. Quantas vezes, irmãos, nós já fomos libertos? Quantas vezes Deus já nos deu o livramento? Como eu creio que todas as vezes que a gente põe nosso pé aqui, igual a missionária disse hoje, que Deus está dando um livramento, todas as vezes que a gente põe nosso pé aqui, Deus dá um livramento, seja para mim, seja para você, seja para alguém da nossa família. Então, através da oração, Deus dá o livramento. Nós devemos, a gente também pode ver, a Bíblia também nos diz que quando a ira de Deus se acendeu contra a rebeldia do povo lá no deserto, Moisés, ele orou a Deus. Ele pediu para que Deus perdoasse o pecado daquele povo. E Deus ouviu a oração de Moisés. Ouviu a oração de Moisés e poupou uma nação inteira. Então, irmãos, Deus também perdoa o pecado através da oração. Irmãos, Deus, ele tem o poder de perdoar. Deus, ele tem o poder de dar o livramento através da oração. Irmãos, quando nós vemos Ana, que foi pregado ontem aqui, Ana, uma mulher estéril, né, desprezada pela sua rival Penina, mal compreendida pelo sacerdote Eli, ela estava ali clamando, orando, conversando com Deus, buscando o seu milagre. E através da oração de Ana nasceu Samuel, o grande homem de Deus. Então, toda vez que a gente olha para a Bíblia, a gente vê uma pessoa clamando, buscando a Deus, a gente vê Deus respondendo a oração dessa pessoa. Né? A gente também pode olhar para o rei Ezequias, que quando Jerusalém estava cercada pelo exército assírio, que era um exército muito poderoso, irmãos. O rei Ezequias, ele sendo rei, ele foi se derramar aos pés do Senhor. O rei Ezequias sendo rei, ele foi clamar e chorar e pedir a Deus pelaquela nação. E Deus livrou a cidade de ser atacada através da oração do rei. Fruto da oração do rei. Irmãos, nós também podemos olhar para Daniel. Daniel naquela cova dos leões. A gente pode olhar para Daniel orando e Deus fechando a boca dos leões. Oh, aleluia! Aleluia! Nós também olhamos para a Bíblia, vemos Neemias, irmãos, que chorava diante de Deus por uma cidade que estava 142 anos debaixo de um escombro, irmão. Mas através do fruto da oração de Neemias, a cidade se levantou das cinzas para a honra e glória do Senhor. Irmãos, não existem impossíveis para Deus através da oração. Irmão, nós podemos olhar para o apóstolo Paulo, um homem comprometido com a oração, um homem que levava uma vida de oração. Paulo, ele orava. Ele fazia oração de ação de graça, ele agradecia a Deus pela vida dos irmãos, ele agradecia pelo amor dos irmãos uns com os outros. Paulo, ele fazia oração de petições, ele fazia oração de intercessão, ele fazia oração de súplica. Paulo, ele nos dá muito exemplo de oração. Ele era um homem intenso nas orações, intenso, e também ele era perseverante. Ele vem nos ensinar a orar a todo tempo, para que a gente esteja em oração a todo tempo. Existem lugares, sim, a gente entra no nosso quarto, tem uma intimidade com Deus, a gente vem para a igreja, a gente vai para o monte. Existem lugares que a gente pode ter essa intimidade com Deus, mas ele fala orar a todo tempo, irmão, ser perseverante. Nós precisamos perseverar nas nossas orações. Não é eu vou orar hoje, eu quero a minha resposta amanhã e não vou orar mais. Não, irmãos, Paulo ele não vem nos ensinar isso. Em Efésios 6,18 ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmão, nós precisamos perseverar. A vida com Deus é uma vida de perseverança. Sem a perseverança a gente não consegue, a gente para, porque a vida com Deus ela também não vai ser um mar de rosas. Jesus passou por aflições, por que nós, pecadores, não vamos passar? Então a gente precisa perseverar em oração. Então, irmãos, a igreja, ela recebe poder, ela recebe o poder do Espírito Santo. Mas a igreja, ela só vai receber esse poder, irmãos, se ela estiver em santidade, se ela estiver buscando, se ela estiver clamando pelo poder, se ela estiver em oração. Se a igreja não orar, não existe um avanço na obra missionária, porque o principal, eu acredito que a gente está aqui porque a gente quer buscar almas para Deus. A nossa missionária está aqui como exemplo, pastor, os irmãos, todo mundo aqui, a gente quer que o reino de Deus seja cheio de almas, que as pessoas venham se converter, que Deus venha ganhar almas, que nós venhamos ganhar almas para o reino de Deus, né? E isso não vai acontecer, irmão, se não tiver oração. A oração, ela só vem, esse poder de Deus, irmãos, ele só vem através da oração, né? E a gente vê que em Atos, no capítulo 1, versículo
versículo 14, Jesus disse aos seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, a igreja, ela precisa fazer a obra, mas só que antes de fazer a obra, nós precisamos orar. Antes de vir aqui, pegar esse microfone na mão aqui, ó, eu preciso orar. Antes da igreja sair para fazer a obra missionária, ela precisa de orar. Por quê? Porque senão nós não vamos ter poder do Espírito Santo para agir. Porque não é eu nem você que convence, é o Espírito Santo. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, e isso só vem através da oração, irmãos. Se eu e você não orar, não vai haver virtude do Espírito, não vai haver. Então não vamos convencer as pessoas. Às vezes a gente vê uma pessoa coloca a mão sobre a cabeça da outra e aí fala: em nome de Jesus, está repreendido. Repreende, faz uma cura, uma oração tão simples, irmãos. Mas vocês acham que é aquela oração ali? Não é, é orações longas lá de trás, é muito joelho do chão. Aramaia, cheia, oh, Jesus, é uma vida de oração que faz uma oração curta ter efeito. Não é você chegar aqui agora, colocar sua mão, repreender que vai sair, que vai ser curado. Não, é porque isso existe uma oração lá atrás. Existe um joelho dobrado lá na madrugada. A oração longa faz o efeito na oração curta lá na frente. Irmãos, a oração, ela é a base do avivamento da igreja. Em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, Deus manda água sobre o sedento. Deus manda água sobre aquele que tem sede. Deus manda o Espírito Santo para uma igreja que ora. Deus manda o Espírito Santo para uma igreja que tem sede dele, para uma igreja que quer ver a operação dele, para uma igreja que quer ver a manifestação do poder dele, para uma igreja que clama pela presença dele. Ele manda o teu Espírito Santo na mãe, ela manda como Nayas. Ele manda o teu Espírito Santo e nos reveste. Ele manda o teu Espírito Santo e nos capacita. É só assim, irmãos, porque Deus sabe, Deus conhece a igreja que busca, Deus conhece o coração que adora, Deus conhece o coração que busca, o coração que tem sede do poder dele, o coração que tem sede de buscar por ele. Oh, aleluias! Glória a Deus! Por isso, irmãos, nós devemos estar em constante oração, assim como o apóstolo Paulo vem nos ensinar, irmãos. A palavra de Deus também nos diz que a oração, ela tem o poder de mudar circunstâncias. E tem coisas na nossa vida, irmãos, que só oração, irmãos, só oração tem o poder de mudar. Tiago diz: nada tendes porque nada pedis. Irmãos, Deus é soberano. Ele poderia agir sem nenhuma oração. Ele poderia agir sem nada. Eu não precisava de orar, você não precisava de orar. Mas Ele soberano, sendo Ele Deus, Ele decretou que coisas só vão acontecer se eu e você orar. Aleluia. Se eu e você orar, um exemplo disso na Bíblia é em Êxodo, capítulo 17. Irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos dizer que enquanto o exército de Israel estava lutando, Moisés permanecia com as suas mãos estendidas e o povo de Deus prevalecia na batalha. Mas quando Moisés abaixava as suas mãos, cessando a oração, o povo perdia. Irmãos, enquanto você ora, Deus tem a vitória para a sua vida. Enquanto você ora, Deus te livra dos inimigos. Enquanto você ora, Deus te livra do inimigo da bebida. Enquanto você ora, Deus te livra do inimigo das drogas. Enquanto você ora, Deus te livra do inimigo da prostituição, da lascívia, do pecado. Deus te livra enquanto você ora. Enquanto você está de pé orando, com as suas mãos estendidas, levantadas, aquele Pai que tudo pode, Ele te dá o livramento, Ele faz você triunfar, Ele faz você se levantar, Ele faz você se levantar diante de todos os seus inimigos e te dá a vitória. No nome de Jesus, enquanto você ora, enquanto você busca, enquanto você conversa com o Pai, enquanto você tem intimidade com o Pai, é isso que Ele faz com você, irmãos. Vocês sabem que eu não sei vocês, mas eu falo por mim, e quando a gente fala uma palavra, a palavra fala muito com a gente primeiro, porque vem consertar a gente, para depois a gente poder falar alguma coisa. E eu tenho dificuldade para orar. E desde quando a irmã Célia me convidou para falar sobre essa palavra, eu tenho tentado me consertar com Deus nessa situação. Eu falo: Senhor, a gente trabalha o dia todo,
A gente chega em casa, corre daqui, corre dali, faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa. Senhor, eu preciso, a gente pede, Senhor, eu preciso de tempo para orar, eu preciso de tempo, Senhor, eu não tenho tempo para orar. Irmãos, nós não vamos ter tempo para orar. Nós não vamos. Sabe o que nós temos que pedir para Deus? Disposição. Senhor, nos dá disposição para orar, porque se a gente tiver disposição, nós vamos encontrar o tempo. Seja ele qual hora do nosso dia que for, seja ele na hora do almoço, seja ele na hora que a gente acorda, seja ele de noite, seja ele na madrugada, ele vai nos dar. Senhor, nos dê disposição. Senhor, nos dê essa sede de buscar pelo Senhor, porque é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas, irmãos. Porque quando a gente ora, irmãos, o inimigo sabe do poder da oração. Por isso nós temos tantas distrações no mundo hoje. Nós temos muitas distrações. Isso aqui é o principal vilão, ó. A gente prefere passar horas com isso daqui na mão, horas vendo a vida do outro, horas vendo notícias, horas vendo as coisas que não vai trazer nada de edificação para a nossa vida, porque só Ele pode. Isso daqui distrai, traz a distração. É uma luta, irmãos, uma luta da carne contra o espírito. Orar, você sente sono na hora da oração, você se sente cansado, aparece mil e uma coisa para você fazer na hora que você vai orar. Alguém te liga na hora que você vai orar, alguém te manda mensagem na hora que você vai orar. É tudo para você não orar, porque o inimigo sabe o poder que tem o joelho no chão. Ele sabe o poder que tem quando você fala com seu pai, quando você tem a intimidade, porque a oração é a ponte que liga a terra ao céu. É a ponte que liga você ao seu pai. Quando você fala com Deus, o inimigo sabe o poder que tem. Por isso, irmãos, que é tão difícil orar. Por isso que é tão difícil encontrar tempo. Mas que nós venhamos nessa tarde parar e refletir sobre tudo isso. Que a gente venha, em nome de Jesus, pedir disposição para Deus. E pedir, Senhor, coloca no meu coração a sede de te buscar. Que eu tenha sede de te buscar, de falar com o Senhor todos os dias da minha vida. Que eu não passe um dia da minha vida, Senhor, sem falar com o Senhor, sem falar com o meu Pai. Que eu tenha intimidade com o Senhor. Que a cada dia mais eu venha ter mais intimidade, irmãos. Porque falar com Deus é cada dia mais você ser íntimo do seu Pai. Quanto mais você não ora, você fica distante dele. Um crente que não ora, ele é um crente distante do seu Pai. Ele está distante daquele que te criou. Que nós venhamos colocar no nosso coração nesta tarde que a gente precisa ter essa comunhão com o nosso Pai, que a gente precisa ter essa intimidade com o nosso Pai. Aleluia! Irmãos, a palavra de Deus também nos diz em Atos 12 que Pedro ele estava sentenciado de morte. Pedro ele estava guardado em segurança máxima. Segurança máxima. Imagina a segurança máxima. Mas a Bíblia também diz que havia oração incessante da igreja a favor de Pedro. Olha o poder da oração. Através da oração incessante da igreja a favor de Pedro, Deus mandou um anjo e rompeu as algemas, atravessou os portões de ferro e libertou Pedro. Porque para Deus não é impossível quando seu povo se prostra diante dele. Quando uma igreja ora, não tem impossível. Quando você se prostra, não tem impossível. Irmãos, como a missionária diz aqui, Deus ele não deixa que a igreja passe desapercebido. Eu vejo um testemunho de um cantor, que eu e meu esposo, a gente gosta muito de ver testemunho. Assim que ele saiu do hospital, a gente começou a ver muito testemunho. E esse cantor, ele falou assim, que ele estava numa campanha de oração, de 3 dias de oração no monte. E o primeiro dia ele foi, orou, estava uma bênção. O segundo dia ele foi, orou, estava uma bênção. No terceiro dia, o Espírito Santo tocou no coração dele e falou assim: chega na sua casa e unge a barriga da sua esposa. A esposa dele estava grávida. E ele obedeceu ao Espírito Santo, ele chegou na casa dele, ele ungiu a barriga da esposa dele. E naquela mesma noite, a esposa dele perdeu a criança. Irmãos, e ele disse: Deus preparou a minha casa para passar pelo vale. E Deus prepara. Porque ele estava em oração, ele estava no monte, ele estava com intimidade com Deus. E Deus preparou ele para passar pelo vale, porque Deus prepara. Porque o dia mal vai vir para mim e para você, irmãos. Aleluia. Vai vir, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentar o dia mal. E que o dia
que a gente tiver que enfrentar o dia mal, nós estejamos segurados na mão do nosso Senhor Jesus. Porque é só assim, irmãos, que a gente vai conseguir vencer o dia mal. Eu me lembro, irmãos, que quando o meu esposo descobriu que estava com Covid, isso foi num sábado, que ele fez o exame, a gente já estava desconfiando de quarta, né? Desde quarta, no sábado foi a confirmação. Na terça-feira o pastor colocou no grupo da igreja que a gente já está começando a fazer uma campanha no monte de 21 dias de oração. Eu olhei aquele vídeo, o pastor estava assim, foi até bem duro no vídeo, falou: olha, quem começar não é para falhar, e quem não for começar e terminar, não comece. Eu falei: amém, pastor, vou falar com o pastor, já posso ir, porque o Wesley com Covid, só que eu já tinha pegado. Aí o pastor falou: não, minha filha, você deve vir. Irmãos, Deus, ele não deixa a gente desapercebido. Ele, nessa campanha, ele também me preparou a minha casa para passar pelo vale. Irmãos, porque nesse momento que meu esposo se encontrou hospitalizado, enfermo, eu vivi, irmãos, experiências tremendas através da oração. Tinha dias que eu pensava que o céu estava dentro do meu quarto, porque você irmãos, você só vão passar por isso a partir do momento que você se prostrar de verdade, de coração, corpo, alma, mente, se despedir de tudo que tem nesse mundo e descer e se prostrar na presença do Deus Altíssimo. Aí o céu desce dentro da tua casa. O céu desce, irmãos. Tinha dia que eu sentia Deus do meu lado, e Ele me fortaleceu todos os dias. 30 dias Ele me fortaleceu, Ele esteve do meu lado, porque eu orava incessantemente, irmãos. Eu orava de manhã, eu ia lá para o hospital, eu orava. Eu entrava no carro, eu ia orando do hospital até na minha casa. Eu chegava na minha casa, eu entrava no meu quarto, eu orava no meu quarto, orava nas roupas dele, orava na minha cama, orava na minha casa inteira. Eu entrava no carro, lá da minha casa até na casa da minha irmã, onde eu ficava, eu vinha orando. Eu não conseguia parar de orar. Porque a oração me fazia ficar de pé. Falar com Deus me fazia me permanecer na fé, na esperança de uma manhã melhor. Me fazia acreditar que meu marido ia sair de dentro daquele hospital. Me fazia acreditar que Deus é o Deus que ouve o clamor dos teus filhos, daqueles que buscam de espírito e verdade. Irmãos, a gente vive experiências tremendas com Deus através da oração. E eu nunca vou esquecer esses 30 dias da minha vida, nunca. E Deus, Ele não deixa os teus filhos desapercebidos. Quando o pastor colocou aquela campanha, Deus já sabia de todas as coisas. Deus já sabia do vale, Deus já sabia de tudo. Ele já sabia do que a gente teria que passar. Então Ele colocou aquela campanha para fortalecer, porque eu não sei o que seria de mim se não fosse estar em oração naquele monte. Se não fosse a igreja orando junto comigo, se não fosse os irmãos me ajudando em oração. Quando a missionária colocou aquele relógio de oração no grupo, pediu oração para as irmãs dos outros estados, era um monte de gente orando. Olha o poder da oração, olha aqui. Ele está aqui hoje pelo poder da oração, porque Deus ouviu a oração de cada um. E Ele está aqui para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, Olha o poder da oração, a gente vê na Bíblia, mas a gente vê no nosso meio. A gente vê no Novo, Antigo Testamento, mas a gente vê aqui no meio da igreja. O poder da oração está no meio de nós, da nossa oração, do nosso testemunho. Glória a Deus. Irmãos, a oração, ela vai nos ajudar a enfrentar as lutas. Ela que vai nos ajudar a enfrentar o dia mau, é só oração, irmãos. No Salmo 50, verso 15, a palavra de Deus diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Irmãos, no dia da angústia eu invoquei o nome do Senhor, e hoje eu estou aqui glorificando o nome dele, exaltando o nome dele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Quando você se prostra, irmão, independente da situação, a gente está vivendo dias difíceis, cada um passa uma situação. A minha situação foi essa situação de enfermidade, e Deus me ouviu, mas Deus, Ele pode ouvir você em qualquer situação que você está. Não importa se é uma porta de emprego, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, não importa se é um problema de família, não importa, irmãos. Mesmo nas nossas falhas, mesmo com tudo que a gente faz ainda, pecando diante do Senhor, Ele ouve a nossa oração. Aleluia. A oração, irmãos, é a ferramenta que Deus nos dá. Ela é uma ferramenta. A
uma ferramenta eficaz, que ela é a única que pode nos ajudar, é falar com o nosso Pai. Irmãos, e para finalizar, eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre Jesus, né? O exemplo de oração que Jesus deixou pra gente, porque a gente vê muitos exemplos na Bíblia de oração, mas o maior de todos eles foi Jesus. Aleluia. E se tem uma pessoa, irmãos, que não precisava orar, essa pessoa era Jesus. E mesmo não precisando orar, mesmo sendo filho de Deus, Jesus, ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma rotina de oração. Irmão, Jesus, ele deixava tudo o que ele estava fazendo e se retirava para orar. Nada para ele tinha importância. Ele passava a noite inteira orando, porque ele via que o mais importante era ter a comunhão com o Pai. Então ele deixava tudo e todos para ter a comunhão com o Pai. Jesus, ele nos dá esses exemplos. Ele, mesmo na hora da sua morte, que quando ele sabia que já estava se aproximando, ele foi orar. Ele foi orar, irmãos, e nisso ele nos mostra que a gente precisa ver que a gente depende de Deus em todas as circunstâncias. A gente precisa entender que nós somos dependentes de Deus. Jesus, ele foi orar. Ele era filho de Deus, ele foi orar. Por que nós não oramos, irmãos? Por que nós não oramos? Por que nós encontramos tanta dificuldade? Irmãos, que nessa tarde o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração a sede pela oração, a sede por falar com seu Pai, a sede de estar em comunhão, a sede de estar em intimidade com seu Pai. Jesus, ele no seu ministério, ele tinha que tomar muitas decisões importantes. E se ele tomasse alguma decisão errada, ele podia impactar toda a humanidade. E o que ele fazia antes de tomar as decisões? Ele orava. Aleluia! Jesus, ele não tomava uma decisão antes de orar. Que isso venha a ser na minha e na sua vida. Que todas as vezes que nós tenhamos que tomar uma decisão, que nós colocamos primeiro na mão do nosso Pai, que nós venhamos orar e pedir uma direção, um direcionamento para Ele, porque Ele vai nos guiar, Ele vai nos ajudar. Porque Jesus, ele orava, ele não tomava nenhuma decisão antes de orar. E o ensinamento assim, mais bonito que eu acredito que Jesus deixou para nós em relação à oração, irmãos, foi colocar a vontade do Pai acima da dele, a vontade de Deus acima da dele. Aqui em Crônicas 22, do verso 41 e 42, a palavra de Deus fala que ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, muitas vezes nós oramos e a gente quer colocar Deus na parede. A gente quer falar com Deus como se Ele fosse obrigado a fazer aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Jesus falou: seja feita não a minha, mas a tua vontade, irmãos. Que nós venhamos aprender esse ensinamento aqui, de ser humilde, de Deus, Jesus, o que Ele deixou pra gente. Vamos colocar a vontade: Senhor, eu quero isso, mas se não for da tua vontade, que se afaste. Senhor, isso eu quero, mas se não for a tua vontade, que seja feita a tua, não a minha. Irmãos, que nós não venhamos colocar Deus na parede, porque Ele é soberano. É nós que dependemos dEle, não é Ele que depende de nós. Que nós venhamos entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por mais que nós não entendemos o que está acontecendo agora, por mais que nós não enxergamos a saída: Senhor, mas por que isso? Senhor, mas por que eu tenho que passar aquilo? Senhor, por que eu tenho que viver isso? Senhor, por que não? Deus sabe o meu e o seu amanhã. Ele conhece a minha e a sua vida. Ele conhece os nossos corações, irmãos. Então que nós venhamos entender nessa tarde, que nós venhamos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Aleluia! Que na nossa oração a gente coloca sim diante de Deus os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas que em primeiro lugar vem estar a vontade dele. Se o meu sonho não for a vontade do Pai, que seja feita a vontade dele na minha vida. Aleluia! Que seja feita a vontade dele, porque a vontade dele prevalece, o querer dele prevalece. E nós não vamos conseguir se não for a vontade dele. A gente pode até achar: não, vou fazer aqui com a minha mão, vou fazer aqui do meu jeito, vou dar um jeitinho aqui, irmãos. Engano de Satanás nas nossas vidas. Porque a vontade de Deus, ela prevalece na minha e na sua vida. Que o Espírito Santo, irmãos, venha falar ao coração de vocês. Aleluia! Que vocês coloquem
no coração de vocês essa tarde, que orar é falar com o Pai, que quanto mais tempo você passa sem orar, mais distante você está do seu Pai. Vocês podem imaginar uma família nossa mesmo. Você está ali, você passa pelo seu pai e não cumprimenta ele. Você passa pelo seu pai e não fala bom dia. Você passa pelo seu pai e não dá boa tarde. Que família é essa, né? Que família estranha, esquisita. Você não ter um diálogo. Oi, pai, bom dia. Tudo bem com o senhor, pai? Como foi seu dia? Pai, tá tudo bem aí? Pai, como o senhor tá, irmãos? É a mesma coisa com o nosso pai, com o nosso Jesus, com o nosso Deus. Ele é o nosso pai. Nós temos que falar com ele todos os dias da nossa vida, para que nós tenhamos uma comunhão, uma verdadeira comunhão com ele, para que ele venha operar a nossa vida, porque só através da intimidade com Deus que ele vai agir na minha e na sua vida. Que nós tenhamos sede, irmão, sede de oração, sede de falar. A gente fala oração, às vezes a pessoa fala, nossa, vou ter que orar. Irmãos, orar é falar com Deus. Orar é conversar. Orar é você se dispor desse mundo e falar com aquele que tudo pode, aquele que vive e reina, aquele que tem o poder de transformar todas as coisas. Eu peço que a igreja se coloque de pé para que a gente possa fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, Pai, para Te louvar, para Te buscar e para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Nesta tarde nós aprendemos, Senhor, que não somos nada sem Ti, Senhor, e que dependemos de Ti para vencer, Senhor, o dia mau. Nós dependemos, Senhor, de estar em comunhão com o Senhor, de ter intimidade com o Senhor. Pai, eu Te peço nessa tarde que o Espírito Santo de Deus coloque no coração de cada um que está aqui presente, Senhor, a sede de Te buscar, a sede de estar em comunhão contigo, meu Deus, a sede, Senhor, de buscar, clamar e conversar com o Senhor todos os dias como um Pai querido, um Pai amado, um Pai que vigia, um Pai que vela, um Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que protege, um Pai que abençoa e um Pai que só precisa que o Teu Filho abra a boca e fala com Ele, em nome de Jesus, meu Pai. Nós Te agradecemos, Deus, e nós Te pedimos, Senhor, que nós venhamos ter essa intimidade com o Senhor todos os dias da nossa vida, e quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço